A vida é um presente de Deus. Chegamos ao mundo, damos os primeiros passos, crescemos e aprendemos muitas coisas. E uma delas é se divertir. Por fim, chega a hora de gerar a vida. Construir nossa família, criar tradições e envelhecer. Quando isso acontece, estamos mais próximos da morte. O tempo passa. Mas a Bíblia diz que é possível ter uma vida longa, viver bastante, ter saúde. E é o que vamos descobrir no vídeo de hoje. Como ter uma vida longa pela Bíblia. Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Desde quando Deus criou a humanidade, Ele não teve a intenção de fazer o homem conhecer a morte. Por que isso aconteceu? Porque o homem escolheu pecar, e o salário do pecado é a morte. Então ela entrou no mundo. O homem era diferente. Se ele não conhecia a morte, ele tinha capacidade de viver. E é isso que Deus fez. Esta foi a intenção lá do alto. Deus criou a terra para ser habitada, colocou ali o ser que é feito à sua imagem, conforme a sua semelhança, colocou o seu código no DNA do homem. Para quê? Para que ele vivesse. Mas o homem escolheu pecar. Bom, mesmo assim, Deus ainda foi muito bom e o abençoou. Olha só, depois do pecado, os homens que vieram viviam aí 500, 600. Na verdade, a geração de Sete, o irmão de Caim e Abel, o que viveu menos ali foi 777 anos. A maioria passou de 800 e alguns ainda passaram de 900 anos. É muita coisa, né? Talvez você esteja assistindo, ouvindo isso e falando, não, isso não é para mim, não. Mas eu quero dizer que, sim, não é para você viver 700, 800 anos. Mas Deus tem uma bênção especial que eu vou falar já. Antes, eu quero tocar nesse ponto. Muitas pessoas não têm vontade de viver. Quem sabe esse vídeo possa trazer algum ânimo da parte de Deus. Eu vim aqui para trazer algumas verdades bíblicas para o teu coração. Só falando uma coisa, esse canal aqui fala muito de escatologia, fim dos tempos, e é claro, não tem como fugir daquele assunto que fala da nova ordem que quer mandar no mundo, ou que manda em todo o planeta. Pois é, ou a tal das 13 famílias. Você já ouviu esse papo, né? Então vamos lá, imagina esses homens cheios de poder, cheios de dinheiro, mandando em tudo, quando eles se encontram para reuniões. O que você acha que eles conversam depois de planejar tudo que vai acontecer no mundo? Pois é, eles sempre conversam no sentido de viver mais. Como adquirir tecnologia, como fazer experimentos para continuar vivendo cada vez mais, tendo uma vida longa. Agora a Bíblia começa a nos falar de algumas coisas importantes que você precisa saber. Você não faz parte dessa turma que quer mandar no mundo, mas você faz parte do dono do mundo, dono verdadeiro, que é Deus, que está lá no Salmo 24, que dele a terra, o mundo, tudo que nele há, tudo que foi criado. Você é filho do dono e por isso a verdade bíblica tem que estar em seu coração. Então, assim,
O homem foi pecando, pecando, pecando. Quando chegou pertinho de Deus tomar a decisão de trazer dilúvio sobre a terra, primeiro ele limita a idade do homem. O homem passa a ter um limite de 120 anos. Como eu falei, foi antes do dilúvio. Então, ali já tinha pessoas com mais de 300 anos. Deus limita a 120, quer dizer, o homem, nós nesse momento não somos iguais a Adão e Eva, mas também não somos iguais à geração que veio, no caso, Enoque, Noé e toda a geração ali dos filhos de Sete. Nós estamos nessa limitação de 120 anos e você precisa saber disso. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Deus afirma que o homem é carnal. Romanos 8,5 diz que os que são da carne se inclinam para as coisas da carne, que são carnais. Mas os que são do Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Sim, a carnalidade nos faz viver menos, mas o Espírito vivifica. E hoje nós temos esse Espírito, o Espírito que vem do alto, o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Mas vamos prosseguir. Hoje, 120 anos foi o que Deus decretou. Se ele decretou isso, por que você está acreditando que você tem que viver só 60 anos, a metade? Ou 70 e 80, mas não está escrito de 70 e 80? Eu vou ler daqui a pouco também. Mas assim, a Bíblia realmente colocou, o homem vai viver 120 anos. Claro que isso ia ser com o tempo. Nós vamos ver pela Bíblia algumas pessoas que chegaram perto dos 120 anos e tem algumas que até passaram. Gênesis 23:1, tendo Sara vivido 127 anos, aí o versículo 2 fala, morreu. Então Sara passou 7 anos a mais do limite que Deus deu antes do dilúvio. Lembrando que Sara e todos os demais que eu vou ler aqui são pessoas pós-dilúvio, ou seja, vieram bem depois. Então Sara já passou 7 anos do prazo aqui que Deus deu. Gênesis 25:7. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Abraão passou bem mais que a sua esposa Sara, atingiu a idade de 175 anos. Números 33:39. Era Arão da idade de 123 anos quando morreu no Monte Hor. Ou seja, o Arão viveu 3 anos a mais do prazo que Deus deu aqui. Deuteronômio 34:7. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Eu não vou entrar hoje na polêmica se o Moisés morreu ou não, mas oficialmente, pela Bíblia, ele morreu com 120 anos e assim, ele estava fisicamente pronto para viver muito mais, segundo o texto que está aqui. Josué 24:29. Depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Veja só, pessoal, o Josué não chegou aos 120 anos, mas faltou pouquinho, 10 anos apenas. Ou seja, ele viveu até os 110 anos. É uma boa idade. Deu para escrever uma história muito bonita, deu para viver bastante. Então, o que a Bíblia fala sobre o tal dos 70 e 80 anos? Não é esse o nosso limite? Bom, se é esse o nosso limite, tem muita gente que está passando e já faz tempo. Não é verdade? Você já conhece, já conheceu ou já viu alguém que chegou aí nos 90 anos, 100 anos, ou seja, teria passado, né? Mas o que a Bíblia está falando no texto é sobre aposentadoria, vida útil. Vamos ver o versículo. Salmo 90:10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos.
De quem que é o Salmo 90? Moisés, o homem que viveu 120 anos e sem escurecer os olhos, com vigor para viver muito mais. Ele foi retirado, você sabe disso, porque ele desobedeceu a Deus numa ocasião. Mas viveu bastante, né? Você acha que ele estava falando aqui que o homem vive só 70, 80 anos? Não. Ele estava falando de vida útil, de trabalho. Ou seja, a partir desse tempo aqui, começa a aposentadoria, começa o homem a fazer trabalhar menos. Por quê? Porque o vigor físico diminui. Mas dá para fazer ainda muitas coisas. A propósito, está escrito: na velhice darão frutos. Nós vimos até o momento que alguns personagens bíblicos atingiram esse limite, passaram, alguns chegaram perto. Todos são assim? Óbvio que não. Nem todos os personagens bíblicos viveram bastante. A Bíblia fala sobre Eliseu, por exemplo, nós não sabemos ao certo com quantos anos ele morreu, mas ele pegou uma enfermidade e veio a falecer. O Davi aconteceu a mesma coisa. Segundo os cálculos matemáticos que os teólogos fazem, o Davi teria aguentado até 70 anos. Se a gente comparar com 120, e ainda mais o Davi sendo homem segundo o coração de Deus, era para ele ter chegado lá. Pois é, mas não chegou. 70 anos é um pouco mais da metade. Lembrando que Davi foi um homem de muitas batalhas, foi um rei assim tremendo. E no final da sua vida ele pegou uma enfermidade que ele tinha muito calafrio. Tanto é que arrumaram uma esposa, uma moça, só para deitar com ele, para que ele pudesse ser aquecido. No entanto, a Bíblia fala que ele morreu bem, morreu cheio de dias, com fartura, ou seja, ele estava bem. A alma e o bolso também, sem dúvida, mas assim, ele teve uma vida diante de Deus e ele morreu bem, morreu em paz. O seu filho Salomão, muitos afirmam que ele morreu com 85 anos, mais ou menos isso. Também não é totalmente certo esse cálculo, mas também não atingiu muito. O Salomão, a gente sabe que ele pisou na bola, adorou outros deuses. Sim, o salário do pecado é a morte. Conforme o pecado pode fazer a pessoa viver menos, isso é verdade. Mas a grande maioria foi devido a enfermidades, a doenças. No caso do Antigo Testamento, o Messias e Yeshua, Jesus, não havia ainda derramado o seu sangue para morrer, fazendo a expiação de nossos pecados, o que inclui levar as nossas dores e enfermidades. Você já leu Isaías 53? Lá fala exatamente sobre isso. Mas teve um rei no Antigo Testamento que venceu uma enfermidade, esse rei é o Ezequias, e olha só, Deus prolongou a sua vida por mais 15 anos. Claro que Ezequias fez algo especial. Deus havia revelado que era para ele arrumar a casa, preparar toda a família, porque ele iria morrer com a enfermidade que ele estava passando. O que ele foi? Ele foi na parede e clamou ao Senhor. E ali ele apresentou o seu histórico, que era bom diante de Deus. Senhor, eu servi, fui fiel. A Bíblia registra a oração dele, mas claro que ele orou muito mais do que está escrito. E com certeza ele apresentou, Senhor, eu fiz de bom isso, aquilo, eu levei o povo a te adorar, tirei as idolatrias, tirei os ídolos. E aí qual foi o resultado? Deus prolongou a sua vida. Interessante, tudo isso antes da vinda do Messias. E isso eu vou falar no final deste vídeo. Fique aqui e não saia. Agora, a Bíblia nos mostra pelo menos duas formas de prolongarmos a nossa vida. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai e tua mãe. Está aqui o segredo para prolongar a vida.
Se fizermos o oposto, não honrarmos, desonrarmos, vai ser o inverso, vamos ter uma vida curta. Então, esse texto é muito importante. Deixa eu te perguntar, você tem sido bom filho, uma boa filha? Está aqui o segredo para viver bem, para viver bastante, prolongando a vida. E, inclusive, eu tinha esquecido de dar a referência, né? Êxodo 20, faz parte dos 10 mandamentos. Lembra que um jovem chegou para Jesus e perguntou o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna? Jesus podia falar assim: você tem que me adorar, você tem que me aceitar como Salvador. Ele não disse nada disso, ele falou: cumpra os mandamentos. Quais? Aqueles 10. E dentre eles tem aí o honrar o pai e a mãe. Então isso aqui é muito sério. E isso aqui agrada a Deus quando fazemos, é claro, de forma correta. Provérbios 3,16. O alongar-se da vida está na sua mão direita. Na sua esquerda, riquezas e honra. Tem duas coisas que a gente precisa, duas bênçãos de Deus para viver bem aqui nesse mundo. O da mão esquerda, riquezas e honra. A gente precisa ter prosperidade para viver nesse mundo. Mas a mão direita está o alongar-se da vida. Aqui está falando de saúde, está falando de viver bem. Alongar é ter uma vida longa, ou seja, viver bastante. É isso que Deus quer para nós, prolongar, alongar. Está tudo na palavra de Deus. Agora, como eu mencionei, houve personagens bíblicos que morreram por causa de enfermidade. Enfermidade é um problema muito sério que todos nós enfrentamos. Graças a Deus pelos médicos, pela ciência que tem nos ajudado bastante, mas sem dúvida que a Bíblia também nos ensina a vencer as enfermidades, a ser curado. Provérbios 3, 7 e 8. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Olha que dica da Bíblia. Ser temente a Deus e se apartar do mal, isso vai trazer saúde para o corpo e ainda refrigério para os ossos. Sabe quando na velhice a gente tem aquele problema, começa a descalcificar? Tá aqui a dica para vencer isso. Provérbios 4, do 21 ao 23. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Que interessantíssimo, tem muitos segredos aqui nesse texto, mas começa dizendo que tem algo que traz saúde para o corpo. São as instruções bíblicas. Salomão recebeu isso de seu pai e estava também passando para frente, chegando até nós. Agora, de tudo que a gente tem que guardar, é o nosso coração, né? Ou seja, dentro de nós, a nossa alma. Porque é ali que estão as fontes da vida. Você sabia que quando o nosso coração está mal, quando ganhamos mágoa das pessoas, ódio ou coisas desse tipo, o nosso cérebro começa a produzir certos tipos de doenças que se chamam psicossomáticas. Quantas pessoas que tinham caroços no corpo, tumores, úlceras, e quando liberou perdão, tirou isso da mente, elas foram curadas automaticamente. A Bíblia é a palavra de Deus e aqui ela está nos mostrando que quando guardamos o nosso coração, isso vai mexer com as fontes da vida. Ou seja, a vida, ela tem uma essência para ela seguir. Aqui a Bíblia está falando de viver bastante, vida longa. E nesta última parte do vídeo eu quero falar um pouco do Novo Testamento. Então, desde que Jesus veio, ele trouxe junto com a salvação a cura. A propósito, a palavra cura e salvação é praticamente a mesma coisa. Tanto é que tem Bíblias que diz assim,
e eles foram salvos. Outras traduziram como eles foram curados, porque trata-se da mesma coisa, da mesma essência da palavra. A salvação, quando você se converte, você é salvo, já lhe é oferecido a cura. E aqui está falando da salvação da alma, mas a salvação do corpo também. O que Jesus disse lá em Marcos 16, né? Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, Jesus Cristo cura. O que Tiago disse também para o povo que se reunia? Vocês estão doentes? Então faz o seguinte, chama os presbíteros da igreja, os anciãos, aquelas pessoas mais velhas, mais experientes, e unge com óleo. E aí ele fala uma coisa importantíssima, e a oração da fé salvará o doente. Então quer dizer, Jesus Cristo continua curando. Pode, de repente, você pegar um câncer? Sim, todos nós podemos. Podemos pegar doenças raras. Mas eu tenho o dever de te alertar, de te ensinar que Jesus Cristo cura e ele continua curando. Hebreus 13, 8. Yeshua HaMashiach é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquele que era, que é e que há de vir. Então, antes de encerrar esse vídeo, eu quero dizer para você, se estiver acometido de qualquer tipo de enfermidade, busque a tua cura. Nos tempos, no Antigo Testamento, o Messias ainda não havia feito a expiação pelos pecados. É por isso que nós perdemos o Eliseu antes da hora, talvez, a gente não sabe a idade que ele tinha, mas muitas pessoas foram salvas da morte nos tempos do Novo Testamento, da Nova Aliança. Por quê? Porque os apóstolos tinham o poder, a autoridade deste nome, Yeshua, Jesus. E os apóstolos hoje estão com o Senhor aguardando a ressurreição dos mortos. Nós estamos vivos aguardando o arrebatamento. Então, hoje é nosso dever continuar crendo que Jesus Cristo cura, continuar orando e impondo as mãos sobre os enfermos. Se você estiver enfermo, receba a imposição de mãos. Vá buscar a tua cura. Receba a unção com óleo. E creia, porque esse nome tem todo o poder nos céus e na terra. Pessoal, eu espero que esse vídeo possa ter te trazido uma alegria, uma vontade de viver. Se isso aconteceu, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Olha, mudei de ideia, agora eu quero viver, eu quero chegar aos 120 anos. Nós, os brasileiros, quando um parente, um amigo, seja quem for, faz aniversário, a gente costuma, escrever, digitar aquele baita texto. E sempre com esse papo assim, que Deus te abençoe e realize os desejos do teu coração, Tá, não vou falar que é errado. Os judeus normalmente, eles dizem algo assim, parabéns pelo seu dia, feliz aniversário, que você alcance os 120 anos. Essa é uma grande bênção que Deus deu. Sim, Deus limitou, mas a gente sabe, limitou no passado, porque o homem ia pecando, mas a gente sabe que vai ter ali a remissão, a restituição. No arrebatamento seremos transformados. Enquanto isso não acontece, temos que desejar os 120 anos. Se puder passar como Arão, 123, Sara, 127, melhor ainda. Mas não pense em morrer com 60 anos, ou aquele papinho, nem sei se vou chegar nos 70 ou nos 80. Para com essa bobagem. Viva, aproveite que isso é bênção de Deus. Mas eu não aguento mais esse mundo. Por que não aguenta? Se até aqui ele tem te ajudado, ele tem te abençoado. Então é isso, você que não é inscrito no canal, caiu de paraquedas aqui, realmente falamos da Bíblia, da Palavra de Deus, as bênçãos, falamos de escatologia, fim do mundo, falamos de
lutas que enfrentamos, sim, mas falamos que o Deus Todo-Poderoso nos fortalece. Ou seja, aqui no canal você não fica com medo. Aqui você fica fortalecido e animado para buscar o Espírito Santo. Então se inscreva no canal, ativa aí o sininho das notificações e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.